não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso bem, mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental você está raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como você gasta as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida fora lepidamente é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. De ti. Caros internautas, mais uma vez estamos aqui para refletir sobre o sagrado, pela nossa busca por Deus e a plenitude que todos nós aspiramos. Que tenhamos êxito nessa tarefa de mudarmos de estágio evolutivo na compreensão do divino. Hoje trazemos para as nossas reflexões algo que parece universalmente presente: a sensação de injustiçado, das injustiças humanas. Quem não as terá sentido em algum momento da vida? Seja pelo atendimento numa repartição pública, pela inglória situação em algum ambiente profissional, de alguma sorte na presença de um problema de saúde, de modo que esta cantilena, se assim podemos dizer, está presente em muitos momentos como uma espécie de reflexo, o arco reflexo automático em nossas vidas. Injustiçado. Mas há de se perguntar, e Deus permite isso? Ele, que é onisciência, onipresença, permite que sejamos injustiçados? Se ele permite, algo de estranho está na nossa concepção do divino.
porque um Deus que permite injustiças foge à completa resposta de que nós o achamos perfeito. Então, isso nos parece inadequado. Então, teremos que mergulhar um pouquinho mais profundamente na percepção do divino para compreender as contingências humanas. Em primeiro lugar, partimos desse pressuposto, desse axioma, se assim podemos dizer, lembrando as teorias euclidianas, os axiomas que existem em vários saberes, Deus necessariamente é justo. Se necessariamente é justo, o mundo que ele criou deve estar permeado pela justiça. Mas nós não vemos isso. Então, há algo entre a nossa percepção e a percepção, ou melhor, a ação divina, que precisamos clarificar. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que, como somos seres humanos limitados, com a consciência corporal, então é difícil perceber o funcionamento da grande lei de justiça divina presente no cosmos por inteiro. E o que a gente vê são retalhos, recortes imediatistas da nossa vivência de realidade. Só isso. Ora, se nós fizermos, então, um aporte novo ao conceito de justiça e nos pensarmos espíritos imortais com uma única vida enquanto espírito e múltiplas vidas existenciais, a figura da justiça aparece com outro tom. Temos algo que nos acontece, que pode ser agradável ou desagradável, que é função do nosso desenvolvimento palingenésico ou reencarnatório. E mais ainda, é função do estágio evolutivo do ser, ainda enquanto espécie humana. Então, aí aparecem nuances, detalhes que fazem-nos perceber a lei de Deus presente em nossas vidas, nos mínimos detalhes, mas de uma forma geral, universalista, apropriada e adequada às realizações humanas de um modo geral. Daí que nasce, então, uma compreensão do divino de tal maneira que, ao interpretar, e todo fato é interpretado, a nossa existência e os fatos que nela ocorrem, nós poderemos partir desse pressuposto. Sendo Deus justo, o que me acontece é justo, é necessário para o meu progresso espiritual e foi merecido, porque eu sou o construtor da minha história dentro da lei cósmica da evolução que nos faz caminhar para a plenitude de um modo geral. Eu sei que essa percepção de imediato causa um certo incômodo, porque quando acontece algo que a nossa leitura é uma desgraça, é uma problemática séria, é algo que nos parece, além das nossas vivências atuais e os nossos merecimentos, evidentemente que isso pode ser, de certa forma, assustador. Por outro lado, há um estágio evolutivo que faz com que nós queiramos projetar nos outros, no mundo, nas coisas, no governo, nos familiares, nos aparentados, na sociedade de um modo geral, a responsabilidade sobre o que nos acontece. Isso, no pensamento espírita, desaparece, porque tudo é da ordem do merecimento, da nossa construção, das nossas possibilidades evolutivas, então estão vinculadas à maneira como sujeitos que somos da nossa história construímos a realidade que construímos. E a lemos do jeito que a lemos, de modo tal que merece, então, essa reflexão. Será que eu considero que tudo que me acontece é justo, merecido e necessário? Porque essa percepção nos aproxima de Deus. Mas o merecido não é definitivo. Isso é importante frisar. O merecido de hoje estará superado amanhã. E se isto que nos ocorre é incômodo, troquemos o nosso merecimento atual por algo mais gratificante, mais rico de agradabilidade, e assim teremos um novo modo de existir. Como estamos ainda numa fase de muita problemática existencial, porque estamos no estágio da imperfeição, é natural que apareçam
tantas querelas, tantos problemas, tantas aparentes injustiças. Mas preste atenção, se você aprofundar sua percepção psíquica, se você observar com mais rigor os íntimos movimentos interiores, vai descobrir que lá no fundo tudo é justo, merecido e necessário. Este episódio aconteceu há tempos e está guardado na memória de quantos compartilham desta história. Um condenado à morte pela forca, acusado de um crime, sem proteção a que se arrime, tudo aceitou sem reclamar. A hora da execução chegara, enfim. Muita gente na praça se adensava, no intuito de aplaudir a presença da morte em estranho festim. Explodiam na tarde clara e quente estas palavras de clamor: morte ao bandido, morte ao matador. O prisioneiro chega e encontra o sacerdote, que o seguirá na cena derradeira. Em torno, a multidão gritava rumorosa e galhofeira, mas entre o padre e o réu se estabelece a conversa ligeira, que o povo crê no fundo condensar o amparo de um conselho e a bênção de uma prece, que o ministro de Deus promove com pesar. Filho, diz o pastor, sei que estás inocente. Posso agora dizer a verdade, questão de consciência e lealdade, que preciso estender a toda a gente. Padre, como sabeis? Interrogou ansioso o réu aflito. Se estou no fim segundo as nossas leis. O sacerdote amigo aconchegou-se mais ao penitente. Ele falou paternalmente: na semana passada, ouvi a confissão inesperada do homicida infeliz. Ele morreu comigo, após contar-me, calculando as palavras uma a uma, que não tem desculpa alguma. No derradeiro alento, cansado de remorso e sofrimento, pediu-me vos livrasse ante as autoridades, documentadamente, porquanto ele somente é o responsável pelo crime que vos foi imputado injustamente, e devo executar-lhe as últimas vontades. No entanto, o sentenciado, estampando na face uma expressão de horror, disse em tom abafado: Padre amigo, nesse crime não fui o matador. Quanto a isto já sei, mas deixai que se cumpra a exigência da lei. E fitando o pastor de modo inesquecível, rematou afinal: a justiça de Deus e o remorso é terrível. Recordai vosso irmão assassinado há quase 5 anos, por entre espancamentos desumanos, o rapaz despojado da fortuna de um banco que trazia, aquele vosso irmão que amáveis tanto, pelo qual vossa mãe morreu de saudade e de pranto, cuja morte no mundo permanece envolvida em mistério profundo. O sacerdote ouvira, trêmulo e assombrado, mas nada respondeu. Após cumprindo a pausa, disse o condenado: o assassino fui eu. Não me livreis da forca, a me entrego. Já não aguento mais a culpa que carrego. Pálido, o sacerdote exclamou fatigado: para mim, já não sois o sentenciado. Sois também nosso irmão. Mereceis nosso amor, em nome do Senhor, estáis vós perdoado. Mas nisso a multidão, crendo haver terminado aquele entendimento, que lembrava um diálogo discreto, avançou sobre o preso em tumulto completo,
Não houve qualquer tempo para maior explicação. Aos gritos delirantes de morte ao matador, sob a guarda robusta que tomara feitio protetor, o infeliz a tremer, triste e descalço, subiu ao cadafalso. Alguns momentos mais, e o corpo, entremostrando angústia indefinida, balançava sem vida, e na turba a gritar perante a horrível cena, entre vaias finais e assovios plebeus, o sacerdote em pranto, sem que o povo lhe ouvisse a palavra serena, murmurava sozinho, em pequeno recanto: a justiça é de Deus, a justiça é de Deus. Na parte terceira de O Livro dos Espíritos, especificamente no capítulo 11, Allan Kardec fala da lei de amor, de justiça e de caridade. A justiça aqui apresentada se refere basicamente ao reconhecimento do direito do outro. Sim, nós estamos vivendo em sociedade e é natural que no mundo de recursos escassos, de desejos, da satisfação e fruição desses desejos e necessidades, é natural que tenhamos regras de boa convivência, estabelecendo limites para a nossa ação, para o nosso agir, para o nosso fruir, de maneira tal que possamos harmoniosamente estar coabitando esses espaços sem conflitos. Para isso existe a lei humana. Essas leis são códigos estabelecidos por homens para regular a sociedade em função dos seus graus evolutivos. Se nós estivermos hoje fazendo análise das leis humanas atuais, nós vamos perceber que estas leis, elas estão muito semelhantes à mesma lógica de lei do período medieval, porque elas regulam basicamente o nosso mal. Elas regulam basicamente a nossa propensão a fazermos o mal. Então, estamos contidos de dar vazão àquilo que eventualmente possa existir ainda na alma humana. Mas existe, para e passo à aplicação das leis humanas, um outro conjunto de leis inexoráveis, que estão vigindo o tempo inteiro com seus códigos aplicados a todas as nossas relações. São as chamadas leis divinas. Essas leis divinas, que são leis muito mais poderosas e amplas do que as leis humanas, elas estão sendo aplicadas diuturnamente, às vezes sem que nós saibamos. Porque mesmo que a lei humana seja capaz de absolver ou de condenar alguém, a lei da justiça divina, ela que está sendo colocada acima de tudo, é ela realmente quem dá a palavra final em termos de consciência, de ação e das suas consequências. Por isso que nós podemos imaginar que a lei humana ela tem essa característica de ser uma lei temporal, uma lei mutável e, portanto, imperfeita, que vai se adaptando em função do crescimento da sociedade e da evolução dos homens. A lei divina, ao contrário, ela é uma lei que se aplica de maneira corrente, o tempo inteiro, a mesma lei, em todos os lugares, em todo o universo, é a mesma lei, não há mudanças. Existe uma diferença outra, que é a não existência de códigos subjetivos ou de interpretações subjetivas a essa lei. Não existe juiz, não existe promotor, não existe tribunal, não existem os códigos, os livros, etc. Esta lei divina está basicamente na consciência do homem. Ele mesmo estabelece para si os códigos de refazimento através do que diz o Código Penal da vida futura, arrependimento, expiação e reparação. Portanto, o ideal é que as leis humanas, em evoluindo, elas adaptassem as suas diretrizes em função dos códigos das leis divinas. Basicamente, se a lei divina pudesse ensinar algo para a lei humana, seria a diretriz que já se encontra no Evangelho do Cristo: não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito a mim mesmo, ou desejar ao outro aquilo que eu desejo para mim. Então, se nós tivéssemos leis baseadas apenas nisso, especificamente no reconhecimento do outro e na transmissão de um bem, sempre de um bem, nós teríamos leis muito mais justas e sociedade muito mais bem organizadas. Teríamos os espaços de convivência muito mais fraternos, amorosos, amigos, etc. Portanto, nós estamos evoluindo para que as leis divinas, a justiça divina, se integre à justiça humana. E assim, nós possamos imaginar que esse mecanismo maravilhoso que a natureza criou para fazer com que tudo que evolua para o seu objetivo finalístico,
sendo a justiça aquilo que faz com que os desvios sejam corrigidos, trazendo de volta o indivíduo que é o infrator da lei para o caminho reto, para o caminho definitivo, esse mecanismo perfeito é a maior demonstração do amor de Deus. Esse mecanismo perfeito é a maior demonstração que, ao final da nossa caminhada, Deus nos espera de braços abertos. Está o tempo inteiro colocando um sistema, um funcionamento dentro de uma dinâmica maravilhosa para nos conduzir na direção da luz. Estamos, portanto, sendo conduzidos por Deus na direção de Deus. A justiça divina serve para isso. Não serve para castigar, mas tão somente para corrigir os passos daqueles que se encontram fora do seu caminho. É por isso que ela é baseada no amor, ela é baseada na misericórdia, ela é baseada na indulgência, é baseada na caridade, é baseada na equidade, é baseada na ampla aplicação, por serem justamente leis perfeitas. A lei de justiça é uma lei de equilíbrio, é uma lei de harmonia, é uma lei de correção. Nós estamos todos submetidos a ela. O nosso coração pacificado já é necessariamente um fiel seguidor desta grande lei. Os homens ainda precisam de códigos, de procedimentos que estabelecem o fazer, o não fazer. Mas dia virá que a nossa consciência vai evoluir de tal forma que nós seremos capazes de seguir esta lei sem estarmos com medo das suas aplicações ou até mesmo estarmos fazendo isso de maneira tão natural que ela será para nós como respirar, como viver a nossa vida de maneira absolutamente tranquila dentro de um mundo harmonizado. Na questão 879, Allan Kardec pergunta assim aos nossos amigos: qual seria o caráter, portanto, de um homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Essa pureza máxima da adequação de uma lei humana a uma lei divina, a do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Armando Pires efetuava os últimos arranjos no carro para conduzir seu amigo Jorge Bretans à estância de repouso que distava 40 quilômetros. Nesse justo momento, o diálogo entre eles em torno da lei de causa e efeito se detinha em curioso ápice. Mas você não acredita mesmo que a justiça possa ser modificada pela misericórdia? Não. Acaso não admite que o destino, assim como é reparável a toda hora, é suscetível de ser renovado todos os dias? Não. Não crê que as ações do amor desfazem as cadeias do ódio? Não. Você não aceita a possibilidade de transformar os problemas de alguém que chora, dando a esse alguém uma parcela de alegria ou de esperança? Não. Não reconhece você que se um irmão em prova é intimado pelas leis do universo ao sofrimento para ressarcir as faltas que haja cometido em outras existências, nós igualmente somos levados a conhecer-lhe a dor pelas mesmas leis divinas, de maneira a prestar-lhe o auxílio possível em resgate das nossas? Não. Não tem você, por certo, o princípio de que o bem dissolve o mal, assim como o reequilíbrio extingue a perturbação? Não concorda que um ato nobre redundará sempre na justiça em favor de quem o pratica? Não. Por quê? Porque a justiça deve ser feita e cada um de nós pagará pelos próprios erros. Céus? Mas você não aceita a ideia de que migalhas de amor são capazes de funcionar em lugar da dor,
ante os foros celestes, assim como as pequenas prestações na base da equidade e diligência podem evitar que uma dívida venha a ser cobrada pela força de um tribunal? Não. Em seguida, os dois se aboletaram no automóvel e o carro chispou. Tarde chuvosa, cinzenta, alguns quilômetros para além da arrancada, um buraco no asfalto, sobre alta rampa, e forte sacudidela agitou os viajores. Bretans lembrou assustado. Lance perigoso, convém parar. Tapemos o buraco ou coloquemos aqui algum sinal de alarme, pelo menos alguns ramos de arvoredo que advirtam quem passe. Nada disso, protestou Armando decidido. A obrigação é da turma de conserva. Os outros motoristas que se danem. Não somos empregados de ninguém. Atingidos o local de destino, Bretans recolheu-se ao hotel, agradecendo o obséquio, e Armando regressou pelo mesmo caminho. Entretanto, justamente no ponto da rodovia onde o amigo desejara auxiliar outros motoristas com socorro oportuno, Pires, em grande velocidade dentro da noite, encontrou a cova profundamente alargada pelo aguaceiro e o carro capotou de modo espetacular, projetando-se barranco abaixo. Depois do acidente, em companhia de alguns amigos, fui visitá-lo num hospital de emergência. Achamo-lo de rosto enfaixado, sob a atenciosa assistência de abnegado ortopedista, que lhe engessava a perna esquerda em frangalhos. Pires não falava, mas pensava. E pensava exatamente nos delicados meandros da lei de causa e efeito, chegando à conclusão de que o mal não precisa ser resgatado pelo mal, onde o bem chega antes. Felicidade aparece por dois modos naturais: palavra que pode muito, serviço que pode mais. O tempo não volta atrás. Dia passado correu. Tempo é aquilo que se faz do tempo que Deus nos deu. Enquanto esperas pelo céu, não ouvides que também a terra vive esperando por ti. O espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Possuis o que deste, granjearás o que vens dando. Conheces o que aprendeste, saberás o que estudas. Encontraste o que buscavas, acharás o que procuras. Obtiveste o que pediste, alcançarás o que almejas. És hoje o que fizeste contigo ontem. Serás amanhã o que fazes contigo hoje. Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes, diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todos temos assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar,
e realizar. O governo do universo é a justiça que define em toda parte a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é a ação espiritual que depende de nós. Justo é o que cabe direito, é o rio no seu leito, justo equilíbrio perfeito entre o dito e o feito, entre o ato e o discurso, é o rio no seu curso. Justo é o que não falta, justo é o que não sobra, justo é o que não folga, justo é o que não aperta, é o rio que se dobra, que se enrosca, feito cobra, pra alcançar a sua meta. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 7, fala a respeito de uma bem-aventurança relacionada à misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. A misericórdia, conforme assim vão dizendo alguns autores que tratam da matéria, ela é algo que se amplia na medida em que nós percebemos que nós não estamos apartados neste mundo, que nós somos todos um, estamos numa igualdade, portanto não existe diferença entre o eu e o você, não existe espaço entre nós, estamos dentro de uma única e absoluta unidade. Esta percepção de separatividade cria algumas dissonâncias em relação aos relacionamentos, sobretudo na aplicação da justiça. Uma justiça que não corrige, uma justiça que não encaminha, uma justiça que não conduz, uma justiça que não soergue, não é uma verdadeira justiça. A justiça verdadeira, ela traz o indivíduo para o justo, ela faz um ajustamento, trazendo a condução do sujeito que delinque, o sujeito que está em desconformidade com a lei, para o caminho reto, para a senda do progresso e do desenvolvimento. A misericórdia caminha para e passo com a justiça, fazendo com que a sua aplicação esteja em bases de soerguimento, de caridade e, acima de tudo, da aplicação da lei de igualdade. À medida em que nós vamos percebendo que somos todos um, que não existe separação entre nós, a aplicação de uma lei justa vai se tornando um requisito necessário para a verdadeira equidade entre os seres. Nós percebemos que aquilo que se aplica ao outro poderia ser aplicado a mim mesmo. Enquanto o outro sofre, eu também sofro, porque eu e ele somos um. Enquanto o outro passa por uma necessidade, eu também passo, porque eu e ele somos um. Apesar de estarmos ainda numa condição de consciência obliterada, achando que os nossos espaços estão definindo a nossa individualidade, portanto achando que o que acontece com ele não acontece comigo, enquanto vivemos assim, somos uma espécie de seres anestesiados, vivendo numa espécie de bolha, achando que a aplicação de uma lei justa, de uma corrigenda extremamente grave, poderia estar sendo uma forma de aplicarmos uma vendetta, uma vingança social em relação àquele que é o delinquente.
Mas se nós olharmos do ponto de vista da cristandade, olharmos do ponto de vista dos códigos do Cristo e, acima de tudo, da excelsa lei de Deus, nós temos que entender que existe um outro grau evolutivo de justiça, existe uma outra percepção de justiça, que inclui o outro como um ente que deve ser cuidado, que deve ser restabelecido, que deve ser regenerado. Eu fico pensando, nos tempos passados, nós hoje estamos aqui falando sobre Jesus, falando sobre Deus. Imagina quantas mãos no caminho tiveram para nos soerguer quando caímos. Imagina quantas quedas em vidas passadas nós já tivemos. Se nós não tivéssemos aqueles que foram misericordiosos para conosco, nós certamente não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui mesmo, porque precisaríamos sempre de uma janela aberta de oportunidade para podermos trilhar um novo caminho. Se a senda fosse empurrada sempre para o degredo, para estarmos sempre fora do convívio social, nós não teríamos a oportunidade de ver o diverso, de aprender sobre o novo, de pensar de uma forma mais elevada. Aí entra a misericórdia. Junto com a indulgência, ela faz um grande tripé do excelso poder do amor de Deus que está regendo todas as coisas, que está fazendo com que o universo funcione dentro da sua máxima harmonia. É por esse motivo que a misericórdia é um componente necessário à aplicação da própria lei. O juiz que é misericordioso, ele vê o criminoso, vê o seu crime, estabelece a sua pena, mas sobretudo pensa nas possibilidades do seu refazimento. Pensa de que forma ele poderia dar oportunidades para que esse sujeito pudesse se refazer. Não somente o juiz, porque não fica isso contido apenas em uma pessoa, mas uma função social que tivesse a capacidade de fazer com que esse indivíduo voltasse à vida de uma forma mais plena, de uma forma mais vigorosa. Afinal de contas, toda a aplicação da lei divina, mesmo aquela que joga o indivíduo na mais abjeta condição, ela tem no final uma ideia de educação. Ela tem sempre um viés de educação, porque juntamente com a dor aparece o remédio. Juntamente com a dor aparece a consciência. Juntamente com a dor aparecem aqueles que trazem mensagens consoladoras, que fazem com que o indivíduo ressignifique a sua dor, ressignifique o seu momento presente e, acima de tudo, compreenda a aplicação da lei. A misericórdia é um fator decisivo no processo pedagógico da lei. Por isso, Jesus diz que aqueles que praticam a misericórdia estarão em um mundo misericordioso. Seria muito bom que nós imaginássemos que nunca vamos cair, mas nós não temos essa certeza. Quem dera pudéssemos afirmar que as nossas vidas do futuro serão vidas cheias de muito progresso, de muita luz, mas nós não sabemos o que nos aguarda ainda, as nossas experiências e os nossos processos de refazimento. Por esse motivo, torçamos para construir nesta terra uma sociedade justa, uma sociedade misericordiosa, aonde nós possamos ter, não o passar da mão na cabeça das pessoas, porque isso não educa, mas apenas trazermos instrumentos necessários para que possamos conduzir os indivíduos sempre na direção da luz, na direção do bem, na direção da paz. Ninguém pode ir além da sua capacidade atual de evoluir. Portanto, respeitando os limites de cada um, os seus tempos, os seus movimentos, criemos uma sociedade educadora para formarmos espíritos de luz, de amor e de paz. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e rosto macilento, se aproximava dele com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus que ali estavam aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento daquela pecadora na conformidade das tradições antigas. Solicitado então a se constituir juiz dos trajes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviram: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante, como estava morrendo nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender
sua própria situação. Enquanto isso, o mestre pôs-se a escrever no solo de maneira despreocupada. Aos poucos, o local ficou quase deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá estavam e se conservavam, tendo ao lado da mulher a ocultar então as faces entre as mãos. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à inconformada: Mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondeu apenas com um olhar reconhecido, onde as lágrimas aljofravam num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: Ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. A criatura infeliz retirou-se e experimentou naquele momento uma sensação nova no seu espírito. E generosamente o mestre lhe iluminava o coração em clarezas e claras vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas, enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, aos poucos os discípulos que se encontravam junto ao Senhor não batiam em esconder a estranheza que lhes causava aquele gesto. Por que não condenar aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratou de uma adúltera? Nesse íntere, João se aproximou e interrogou: Mestre, por que não condena a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu: Quais as razões que aduz em favor dessa declaração? Sabe o motivo por que esta pobre mulher se prostituiu? Terás suportado alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou na sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabe quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos e das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Entretanto, exclama João, defendendo os princípios da lei antiga, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão cetil por cetil seus próprios erros? O mestre sorriu sem se perturbar e entendeu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. No entanto, ainda não lhe mostro vios acusadores. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos na sua casa. Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão atendidas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse, o seu sofrimento inferno, sua aflitiva testemunhou.
é que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado, e em todas as situações prefiro acreditar sempre no bem. Quando observa João seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolações, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol. Terminada a explicação do mestre, o filho de Zebedeu, deixando transparecer na luz do olhar a sua profunda escrita, pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. A nossa meditação de hoje vai se concentrar em uma autoobservação. Como estamos em relação à compreensão da justiça divina? Em que estágio evolutivo nos encontramos? Somos os revoltados, que nos sentimos injustiçados, uma sede imensa de fazer justiça, às vezes com as próprias mãos? Somos figuras resignadas, que observamos isso e, de certa forma, entramos num estado de inação para deixar passar aquilo que nos desagrada? Somos aquelas criaturas que olhamos os fatos e dizemos: isso faz parte da minha vida, há algo a ser aprendido, há um para quê na nossa vida, e eu preciso olhar para mudar o meu merecimento? Estamos vivendo a glória de entender a justiça divina, sempre agradecendo e louvando aquilo que nos ocorre? E a nossa leitura, evidentemente, sempre afirmativa, proativa, produtiva, 4 estágios diferentes de compreensão da realidade e do que nos ocorre. Então vamos, nesse momento, fazer uma espécie de quietude emocional, quietude mental, quietude corporal, para que corpo relaxado, emoções asserenadas, mente quieta, passemos em revista o nosso dia a dia, o nosso viver. E verifiquemos nesses 4 estágios que deles podemos usufruir, ou melhor ainda, como eles se apresentam no cotidiano nas nossas vidas. Observemos, portanto, nesse instante, uma espécie de filme, o que se passa conosco, no contato com a vida, a zona de trabalho, a nossa atividade laboral, a nossa inserção social, a nossa vivência religiosa, as nossas interações familiares e até mesmo a nossa autoobservação. Como nós nos avaliamos, nos apreciamos, nós vivenciamos. Então verifiquemos, passo a passo, sem pressa, em cada um desses recantos do nosso existir, o que é que predomina? Injustiça, resignação, compreensão, louvor e glorificação da grande lei? Passeemos por esses universos com a calma necessária. Olhemos, por exemplo, nas relações afetivas. Nos sentimos abandonados, mal compreendidos, de alguma sorte, nos sentimos atraídos por situações agradáveis,
e as vivenciamos nos afetos, qual é o nosso sentimento interior? Passeemos pelas várias relações que nós possuímos. Observemos agora as relações de trabalho. Chefias, subalternidades, aceitação do grupo, pertencimento. Como é que a gente se sente nisso no decorrer da vida? Observemos bem. Agora estamos no templo. Observemos como é que a gente se situa no templo. Os companheiros de ideal, os momentos de decisão, como são vistas as nossas opiniões e como nós as sentimos na reverberação com os outros. Como é que nós nos situamos naquilo que nos acontece? Insistimos pelo menos 4 estágios: injustiçados, resignados, compreensivos ou louvando a presença divina. Procuremos outras situações sociais e verifiquemos mais uma vez como estamos nela, como nos percebemos. O que nos acontece? É agradável? É desagradável? Atende os nossos anseios? Não atende? E isto nos leva a sentir o que em matéria de justiça? Agora olhemos a nossa vida como um todo, como um conjunto, e nos perguntemos: acreditamos que merecemos estas circunstâncias? Temos plena certeza de que isto é justo e, mais ainda, necessário ao nosso projeto de evolução? Verifiquemos na vida como um todo e nossa vida íntima nesse instante frente à vida que nós levamos. Pois bem, se você quer se aproximar de Deus, sentir Deus, refletir Deus na sua vida, observe que você é sujeito da sua história e diga de si para si mesmo: eu posso construir novos aportes finais, novas possibilidades futuras a partir do presente. Posso aprimorar minha qualidade de vida, minha sensação de justeza, um termo comum, ser aquilo que é necessário para eu viver muito bem. E sonho com você, recebendo as circunstâncias da vida, louvando a cósmica inteligência, o imenso amor divino em sua vida. Faça isso agora. Dê um tempo para você mesmo sonhar com essa nova maneira de encarar a realidade, livre de todas as peias do meio ambiente, sujeito da sua história. Como estaria no Evangelho, aquele que é pobre de espírito, livre da egoidade, da autocentração, da dependência do meio em relação ao seu próprio bem-estar, porque só Deus já é suficiente para tudo.
aquiete-se e agora retorne à nossa consciência de vigília e continuemos a programação. Vamos pensar na nossa responsabilidade social e nos perguntar: queremos merecer um mundo mais evoluído, pleno de sanidade e alegria de viver? Como vamos fazer para alcançar isso? Boa semana, boas reflexões. Tá vendo aquele velho jogado na calçada, com olhar e mãos cansadas, mendigando compaixão? Dizem que antigamente era um jovem competente, um trabalhador decente, tinha lar e profissão. Mas o tempo fez seus planos e com traços tão estranhos só deixou perdas e danos e os seus sonhos pelo chão. Igual a tantos miseráveis que não pesam na balança da justiça dos que não têm coração. Nós também somos responsáveis por todos esses velhos deixados como herança, quer queira ou não. Cada um por si, jamais é Deus por todos. Cada um por todos, é tudo, é muito mais. Se não há paz nos olhos teus, não haverá também nos meus. Se há um Criador em toda criatura, se estamos todos unidos aos demais, o que se faz por esses Deus, se faz também pra Deus. Tá vendo aquele moço perdido e sem destino, pelo álcool e pelas drogas, em delirantes coquetéis? Dizem que quando menino, humilhado e oprimido, brincava de prender muitos bandidos nos quartéis. Numa trilha de surpresas, emboscadas e malícias, transformou-se em presa fácil da polícia e dos cartéis. Igual a tantos miseráveis que não pesam na balança da justiça dos que não têm coração. Nós também somos responsáveis por todos esses moços deixados como herança, quer queira ou não. Cada um por si, jamais é Deus por todos. Cada um por todos, é tudo, é muito mais. Se não há paz nos olhos teus, não haverá também nos meus. Se há um Criador em toda criatura, se estamos todos unidos aos demais, o que se faz por esses Deus, se faz também pra Deus. Tá vendo esse menino, um olhar de cão sem dono, é mais um filho do abandono, do rancor, da rejeição. Ele trabalha nas esquinas, em vidros de automóveis, vendendo trocas barras de cortar o coração. É um pássaro sem ninho, carente de carinho, sem pai, sem mãe, sem nome, sem nenhuma proteção. Igual a tantos miseráveis que não pesam na balança da justiça dos que não têm coração. Nós também somos responsáveis por esses pequeninos deixados como herança, quer queira ou não. Cada um por si, jamais é Deus por todos. Cada um por todos, é tudo, é muito mais. Se não há paz nos olhos teus, não haverá também nos meus. Se há um Criador em toda criatura, se estamos todos unidos aos demais, o que se faz por esses eu, se faz também pra Deus.